Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Christopher de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. E como vocês sabem, nós fazemos a leitura plena no dia, Antigo, Novo, Salmo, Provérbios, para que você tenha a porção diária, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Pegou o seu café? Essa minha caneca é valente, ó. Já passou por uma destruição, eu esqueci ela em cima do carro. Eu já comentei já várias vezes. Esqueci ela em cima do carro e eu saí andando e tava lá em cima. Na hora que fui ver, parei no meio do caminho e falei, ué, cadê meu café? Eu, não, tava em cima. Dei uma volta, eu achei, tá ali, né? Tá quebradinha aqui em cima a tampa, mas ela tá funcionando ainda. E eu gosto dessa minha canequinha de café. Então, pega a sua caneca de café, pega o que for para tomar e vamos para a nossa leitura da Palavra do Senhor que está no dia 304. 304 e nos aproximando no final da nossa leitura. Hoje seria o plano da leitura e de entregar os vídeos, ela segue os dias que estão aqui. Então hoje é 31 de outubro, mas você pode estar usando a leitura em qualquer momento, porque ele é cíclico, então você pode ir, voltar e caminhar junto comigo nessa leitura. Beleza? Mas se você é novo, seja bem-vindo, pegue a sua Bíblia, essa daqui, e vamos para a nossa leitura. Estamos em Lamentações. Acho que é a última, hoje é a última de Lamentações. Depois nós vamos para Ezequiel. Hoje a leitura está extensa também. Aleph. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Bet. Os nobres filhos de Sião, comparável ao ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Gimel, até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. Dalet, a língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Re. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Val. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruído no momento sem intervenção humana. Zain. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Het. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. Tet. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Yod, as mãos das mulheres que antes eram compassivas, cozinharam os seus próprios filhos. Esses lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. E realmente isso é pesado. Porque na época teve um período que a gente já leu lá para trás, que o povo foi sitiado, né, pelo inimigo, não entrava mais comida, por muito tempo eles ficaram ali sitiados, e eles estavam até sorteando os filhos, para cozinhar os filhos, para se alimentar deles. É pesado, mas aconteceu. Em momentos extremos, o instinto não posso dizer natural do ser humano parece que aflorece. Por isso que a gente precisa muito de Deus para ter compaixão.
mas era o que aconteceu, foram fatos que aconteceram. Caf, o Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião que consumiu os seus alicerces. Lamed, nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário e o inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Mem, tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Num, vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue de maneira que ninguém pode tocar nas roupas deles. Samek, e o povo grita, afastem-se imundos, afastem-se, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, dizia-se entre as nações, aqui eles não podem morar. P, a ira do Senhor os espalhou, ele já não dá atenção a eles. Não respeitaram os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Aim, os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não pode livrar. Tzad, espreitavam os nossos passos de maneira que não podiam andar. Pelas nossas ruas, nosso fim se aproximava e os nossos dias estavam contados. Era chegado o nosso fim. Kof, os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias nos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. Resh, o ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos, debaixo de sua sombra viveremos entre as nações. Shim, exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom. Você que habita na terra de Uz, logo chegará a sua hora de beber do cálice. Você ficará embriagada e despida. Tal, o castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais a levará para o exílio, mas ele castigará a sua maldade, ó filha de Edom. Porá a descoberto os pecados que você cometeu. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, as nossas mães são como viúvas. Temos de comprar a nossa própria água, temos que pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Não há ninguém que nos livre de suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os meninos tropeçam debaixo das cargas da lenha. Os anciãos já não se reúnem. Junto ao portão da cidade, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte de Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? E Hebreus 2, de 1 a 18.
Hebreus é maravilhoso. Amo Hebreus. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou do filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Todo julgo, provasse a morte, a separação por todos nós. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que ainda estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois aquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado é poderoso para socorrer os que são tentados. E aqui Hebreus estava falando. Ele se submeteu, ele foi colocado menos que os anjos, mas através do seu sacrifício, seu sofrimento, ele, em sua morte, ele foi coroado com a mais alta estatura no universo, no reino terreno e celestial. E ele é aquele que fez isso por nós, para que morresse feito propiciação pelos nossos pecados. E aquilo que ele foi tentado, somos nós também tentados. E ele é poderoso para nos socorrer. Em dias de tentação, gente, isso é algo que eu falo para todo mundo. Apareceu a tentação, realmente, você tem que falar, fuja louco, fuja louco. Não fale. Mesmo cristão, não fale assim, eu aguento essa tentação. Não fale isso. Fuja louco.
fuja. A Bíblia é clara, do pecado, Deus nos livra, Senhor, porque nós não temos a capacidade de lutar contra isso. Ah, mas o Espírito está em mim. Ok, eu creio nisso. Mas não se coloque em apuros, gente. Não coloque-se em apuros. Deu a tentação, ele é fiel para a gente vencer, mas fuja. Na época que eu fumava, nos períodos assim que você para, que nem ia no terminal, sentava e fumava um cigarro, era o tempo de fumar um cigarro. Existiam os momentos que você fumava. Cara, eu fugia, eu saía, fazia alguma coisa, sei lá. Ah, tinha que esperar o ônibus daqui até em casa. Ah, mas são 1,5 km, 1 km. Não, sai andando, vai andando, vai andando. Tinha que fugir. Hoje essa luta eu não tenho mais, né? Agora, se você tem essas lutas e você tá num processo de se abdicar disso por causa de Cristo, não se coloque em os momentos que vão ser estupim para você cair no pecado. Não faça isso. Fuja, fuja. Deus é fiel para nos ajudar. Ele é poderoso para nos socorrer. Os que são tentados. Então, se você está sendo tentado, fala, Deus me ajuda. Me dê um escape. Me fale, para onde que eu tenho que ir? É isso. Fuja. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Fala assim, tchau, até mais, um abraço. Isso é salvação para você. Isso é proteção para nós. Salmos 103, 1, 22. Bendiga minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem dá cova, redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para si a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Pois quando o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, para com os que o temem. Quanto ao Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a tua justiça sobre os filhos dos filhos, para que com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu trono domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem às palavras. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. Bendiga o Senhor todas as suas obras em todos os lugares de seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor, ou o Senhor. Provérbios 26, 23. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Terminamos a nossa leitura. Hebreus é fantástico, muito ensinamento bom. Para isso, lermos a Bíblia todos os dias. Ok? Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente. E assim o YouTube vai entender que é precioso nós entregarmos cada vez mais, eles entregarem cada vez mais os vídeos para que as pessoas possam fazer parte dessa jornada de leitura da palavra de Deus e que assim sejamos
transformados a cada momento das nossas vidas, ok? Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.